O assunto hoje é diabetes emocional. Recentemente, a mãe da cantora Marília Mendonça, que morreu em novembro do ano passado em um trágico acidente, contou em uma entrevista que o neto, Léo, filho da cantora Marília Mendonça, teria adquirido algumas doenças por causa do trauma da perda da mãe. Entre elas, uma diabetes emocional. Será que o diabetes emocional existe, né? O que acontece com o nosso corpo quando passamos por algum trauma, por algum estresse? Nesse vídeo eu vou esclarecer para vocês, então se inscreva aqui no canal, aperta o sininho, dá o seu joinha. Vem comigo, eu sou o Tom Bueno, um diabético. E para a gente entender o que acontece com o corpo e se existe o diabetes emocional, eu pedi ajuda da endocrinologista Denise Franco, que é minha amiga, me acompanha e é uma referência no tratamento do diabetes no Brasil. Denise, é com você. Existe diabetes emocional? Então, eu tô aqui para responder para o Tom que não existe diabetes emocional. Então, a classificação, dentro da classificação, diabetes emocional não existe. O que existe, então vamos falar das classificações do diabetes. As classificações mais comuns são diabetes tipo 1, que é uma doença autoimune, onde o corpo, ele na verdade, entende que uma parte, que nesse caso é a célula beta, que produz insulina, como se ela estivesse alterada e não fosse mais nossa e começa a atacar aquela célula, então por isso que a gente chama de uma doença autoimune. Tem o diabetes tipo 2, que é aquele que acontece na maior parte da população em geral, que está mais relacionado com obesidade, sedentarismo, né, que a gente vê numa porcentagem maior de pessoas, que atinge mais de 10% da população mundial, e o diabetes na gestação, né? Então a gente chama de diabetes gestacional, que aí é uma condição onde o diabetes aparece só na gestação e a mulher que tem o diabetes, ela tem que ser acompanhada, essa diabetes na gestação, ela tem que ser acompanhada para o resto da vida, porque aumenta o risco de ter o diabetes tipo 2. Existem alguns outros tipos de diabetes relacionados a alguns outros problemas endócrinos, umas doenças mais raras, mas o diabetes emocional não está presente nessa lista. O que acontece é que muitas vezes, quando nós estamos mais tensos, mais deprimidos ou alguma coisa que altera o nosso emocional, a gente pode desenvolver uma descompensação num diabetes, ou no caso de uma pessoa que já tem essa predisposição genética e já está começando a produzir anticorpo, o sistema imune já está atacando lá aquela célula beta, mas ainda o paciente conseguia produzir um pouco de insulina. Mas nessa situação de estresse maior, o estresse pode ser o gatilho para que aumente essa perda acelerada dessas células que produzem a insulina e aí a glicose elevar no sangue. E associado a outros sintomas, a gente pode ter aí o diagnóstico de diabetes desencadeado por uma situação maior de estresse, tá? A gente sabe que outras situações podem desencadear o diagnóstico de diabetes tipo 1, né, que aumenta no período onde a gente tem maior necessidade de insulina, por exemplo, na adolescência, se o paciente ganhou peso muito rápido, infecções e até algumas medicações, né, por exemplo, corticoide. Mas o diabetes emocional não existe, a classificação. Então, a gente tem que lembrar que numa situação de estresse, quando a gente perdeu alguém da família, os pais se separaram, ou a gente está mais ansioso, mais deprimido, são situações em que podem descompensar o diabetes. E aí, vale a gente ficar mais atento, né? Diante dessa situação, pedir ajuda para o médico, né? Ou aumentar a monitorização, ficar mais atento, porque sim, o emocional, ele pode alterar a glicemia. Eu espero ter ajudado, Tom. Obrigado, Denise, pela participação, pelos esclarecimentos, sempre de forma precisa e muito clara, né? E é isso que a gente precisa também, né? Clareza, para a gente também não ficar com dúvidas. Eu quero só reforçar o seguinte, pelo que a Denise já disse aí,
A gente tem que entender que diabetes emocional não existe, mas o emocional afeta o diabetes e a glicemia, no caso, né? Quando o nosso corpo está em estresse, para se defender desse estresse, que é uma ameaça para o corpo, ele acaba então liberando mais glicose no sangue, por isso tem essa alteração. E eu conversei com a Denise também depois dela gravar esse vídeo e ela reforçou o seguinte, né? Não existe diabetes emocional, mas o emocional pode ser o fator desencadeante. Como ela disse aí, né? Algumas situações que podem acontecer. Quantas vezes eu já não recebi, né, relatos de pais dizendo: me separei e meu filho agora tem diabetes. Meu filho passou por um trauma e agora descobriu que tem diabetes. Então é importante a gente ficar atento, né? Em relação a essa situação, mas a gente não pode confundir, não dá para dizer que é diabetes emocional. Esse termo não existe, apesar de ser muito usado pelas pessoas, e porque o emocional está sim ligado diretamente às taxas de glicemia no sangue. Espero que eu tenha te ajudado, esclarecido. Compartilhe esse vídeo, deixa seu comentário, dá o seu like, não se esqueça de se inscrever aqui no canal. Eu quero saber o que vocês estão achando desse conteúdo que eu estou compartilhando com vocês, né? É uma troca, eu aprendo com vocês e vocês aprendem comigo. É assim a vida, a gente está aprendendo todos os dias. Boas glicemias, meus amigos. Beijo e até a próxima. Tchau, tchau.